Bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série que promete transformar a maneira como enxergamos o trabalho diário, como enxergamos fazer o nosso trabalho de forma cotidiana. E hoje vamos a falar sobre como integrar fé e trabalho. E eu quero falar para vocês que hoje é o start de um novo momento, de um direcionamento que eu recebi assim de um sopro de Deus. E hoje eu quero agradecer muito tanto o espaço quanto a minha convidada, que estamos hoje aqui, porque é um momento bem lindo para mim, um momento diferente, um momento especial. E eu quero falar para vocês que este bate-papo é para líderes, para gestores, para pessoas que fazem parte da equipe, mas para quem também não tem equipe, para quem não é do ambiente corporativo. Meu nome é Ana Fiore, eu trabalho com treinamentos de liderança, com também equipes, e hoje eu comecei a viver um novo momento na minha vida, faz um tempinho já, e as próximas semanas também vou ter convidados. E esses convidados vão ser convidados que vão falar deste mundo também do trabalho e de como integrar dentro do seu trabalho a fé, Deus. Então, sem mais delongas, hoje eu quero dar as boas-vindas à Ana do Marketing. Não poderia ser de outra maneira, não estar com ela neste primeiro podcast, porque ela me ajudou enormemente no meu processo de conversão, me ajudou com direcionamentos, com muitas palavras, muitos cafés, né, Ana, que a Meu Deus. gente tomou, nos quais a gente vivenciou e de alguma forma fomos acompanhando uma na outra as nossas Uhum. jornadas, seguimos nisso. A Ana já foi minha cliente, eu fui cliente dela, então estou muito feliz de estar com ela. Então, Ana, nos conta quem é você, qual é a tua profissão. Fica à vontade, seja Ana, bem-vinda. quero te agradecer pelo convite Opa! publicamente, porque a gente até brincou, né, que vai ser um café com microfone no meio, É né? Porque isso, isso já café com acontece. microfone mesmo. Só vai ter um microfone aqui, mais pessoas acompanhando a gente. Eu quero te agradecer muito por esse convite. A Ana, um dos nossos cafés, algum tempo atrás, eu falei pra Ana que ela é uma amiga que ela veio disfarçada de cliente. Deus, ele colocou uma, né, na vida da outra por meio do trabalho. A gente vai conversar depois um pouquinho mais à frente sobre isso. Uhum, E eu tenho certeza, sim, que a gente até estava falando nos bastidores ali antes, que Deus, ele não une pessoas. Ele não traz pessoas para o nosso trabalho, ele une propósitos. sim. Então, foi muito isso que aconteceu comigo e com a Ana, e eu sou muito feliz, assim, Ana. É muito gratificante ver que o fruto do nosso trabalho não é só, de repente, uma questão financeira, uma questão de crescimento de carreira, mas a gente vê que tem pessoas à frente disso, né? Uhum. O fruto são pessoas, eu acho que isso é muito, muito especial e eu estou muito feliz de estar aqui. E para quem não me conhece, prazer, eu sou Ana Carolina Ignácio Rosa, mas eu brinco que meu nome artístico é Ana do Marketing. Então, se tu me encontrar nas redes sociais, é por Ana do Marketing. Atualmente eu sou social media já há 6 anos. Hoje eu atendo profissionais autônomos que eles querem se posicionar dentro das redes sociais de uma forma mais leve, não fazendo pouco, mas fazendo de uma forma leve, sem pressão, sem peso, para otimizar tempo, para atrair, né, se posicionar. E o que a gente quer dentro das redes sociais é atrair os nossos clientes, divulgar o nosso trabalho, levar o nosso servir para as pessoas. E eu amo fazer isso, e esse é o meu papel hoje como social media. Eu tô aqui para contribuir, para eu falei nos meus stories, na semana passada que a gente ia ter o podcast, eu falei que esse podcast ele seja uma conversa para plantar uma semente no coração das pessoas. Então, estou Que muito assim feliz de estar seja. aqui. Amém. Então, Ana, olha só, já trazendo para as pessoas, a Ana começou um quadro, né, dentro de tua marca, Uhum. dentro de teu movimento como profissional, no qual você também faz lives falando de Deus, né? Ele me conduziu pra isso, né, ele me apertou pra isso e ele falou assim: "Eu entendi que é isso que eu tenho que fazer". E foi bem interessante porque você fala, nossa, o que que está falando uma pessoa que trabalha com treinamentos de liderança de Deus, que venha falar uma pessoa que trabalha com marketing de Deus. E é justamente isso que a gente hoje estava também falando nos bastidores, que a gente não deixa, eu quero deixar de me ver compartimentada.
Então, no qual aonde eu vou trabalhar, no lugar onde eu vou trabalhar, quero ser mais em essência, cada vez mais eu. Então, portanto, eu não vou poder me dizer que eu não sou quem sou, ou quais são minhas crenças, se eu realmente não estou mostrando isso para o mundo. Uhum. Inicialmente, eu tive medo de fazer isso De e expor, assim, de acho que expor. muita gente tem esse receio de o cliente, às vezes, não chegar por ver a tua fé, né, de Exatamente. não se aproximar por isso. Uhum, Exato. E como no ambiente corporativo, muitas vezes a espiritualidade, digamos, ela está vista como algo não necessariamente mais universal, se se poderia falar, mas tipo uhum, como algo orientado a algum tipo de religião específica sim. e imposto muitas vezes, e muitas pessoas também são pessoas que vêm se sentindo punidas ou coartadas por não poder falar. E a Ana começou com essas lives e eu pensei, puxa, que coragem para fazer algo que realmente não tem nada a ver com o que é que ela está fazendo diretamente, mas aí você pode explicar um pouquinho mais, né? Então, eu ia comentar um ponto sobre isso que tu falou, né, que coragem de fazer isso. Mas sabe, Ana, que essa foi uma direção que eu recebi de Deus alguns Uhum, meses atrás. E inicialmente eu sempre compartilhei, eu nunca escondi minha fé dentro das redes sociais, então quem me acompanha e me acompanhando ao longo do dia vai perceber que eu sou cristã, porque quando por exemplo, algum trecho da Bíblia, quando eu faço meu devocional de manhã, que falou comigo, eu vou compartilhar, eu trago, eu consigo equilibrar, porque as pessoas não estão me acompanhando ali para isso. Eu acho que tem que uhum, ter essa noção, né? Elas estão me acompanhando porque elas querem exato. ou aprender sobre marketing ou me contratar. Uhum, Mas sou eu. Eu não vou me criar de uma personagem ali dentro. Enfim, então eu já compartilhava. E aí para resumir a situação, teve um dia de manhã que foi um final de semana, eu senti a necessidade, assim, sabe quando tu sente a necessidade de pegar um sábado inteiro de manhã e tirar pra Deus mesmo? Não foi um sábado inteiro, mas parece que foi horas, assim, foi muito bom. E eu tava naquele tempo com Deus ali, então, orando, lendo a palavra, no dia eu botei uma palavra do David Leonardo para assistir, uhum, e aquela uhum, palavra queimou no meu coração de um jeito, e depois, no final daquela palavra, para quem quiser assistir, a mensagem dele tá dentro na Netflix. uhum. Então, que foi aquela mensagem ali, no final dela queimou meu coração, e Deus falou claramente comigo: 42 semanas, live. Eu falei, live durante 42 semanas? Falei, tá. E eu já tinha esse desejo de fazer, só que eu não tinha começado a fazer ainda. Tá, mas o que que eu vou falar? Eu não tinha muito bem um tema que eu ia seguir. E paralelo a isso, começou a chegar pessoas para mim perguntando assim: "Ana, como que tu faz para integrar a fé e o trabalho?". Eu queria começar a falar também sobre Deus no meu Instagram, mas eu tenho receio do que Uhum. as pessoas vão pensar, do que elas vão achar. Então isso acontecia em paralelo a essa conversa nos bastidores com os meus seguidores. Resumindo, Deus falou isso comigo, 42 semanas, eu falei: "Tá, eu vou fazer meu perfil pessoal", porque fora o profissional eu tenho um pessoal, e não é lá. Não era ele. Não Não é era lá, ele. é dentro Aham. do meu profissional. Falei: "Tá bom, dentro do profissional". Só que eu fiquei com receio. Eu fiquei com receio de fazer lá dentro, porque toda semana eu ia estar abrindo uma live, não receio de vergonha do que eu ia falar, isso de forma alguma, mas de como que as pessoas iam receber. Mas eu obedeci, eu falei: "Não faz sentido pra mim, mas se Deus tá me pedindo pra fazer, eu vou fazer". E paralelo a isso, Deus me lembrou de um livro que eu tinha em casa, Uma Vida com Propósito. Uhum. Ai, fui pegar o livro. Eu sabia que aquele livro era um capítulo por semana. E eram quantas? Não, por semana minto, por dia. Por dia? Ana, quando eu fui pegar o livro, 42 32. capítulos. Eu falei: "Não, não, não pode ser". E aí eu comecei, aquilo ali me deu ânimo, né, eu falei: Sim. "Tá, ok, eu vou fazer". E foi muito especial, assim, tem sido muito especial, porque eu tenho, pra quem não sabe, tá guardado comigo, eu tenho um print de todas as mensagens que eu recebo dessas lives. Aham. Teve uma muito especial, se ela estiver me assistindo, ela vai saber que é ela. Ela caiu no meu Instagram, ela não me seguia, não veio por indicação de ninguém. Ela caiu no meu Instagram no dia de manhã que eu estava fazendo uma live. Ela assistiu, foi do início ao fim, e eu fazia live 7h30 da manhã. Agora eu mudei para meio-dia Sim. por conta do público. Tava testando e ela caiu 7h30 da manhã na live. Terminou a live, ela me mandou mensagem no direct, ela falou: "Ana, eu não sei como eu parei no teu perfil hoje de manhã e hoje é meu aniversário e a live hoje foi toda pra mim".
Meu Deus, aquele nome Coisa mais destruiu, linda. assim. Então, assim, tem sido muito especial isso, assim, e aí é onde eu vejo que Deus ele faz além da gente, né? Então, eu tive esse receio de integrar as 2 coisas ali, mais por uma questão de o público de repente confundir ou não, enfim, não por uma questão de vergonha do que estava falando. E só que a gente precisa obedecer, né? Quando Deus ele dá um comando, na maioria das vezes o comando ele não tem lógica humanamente, Uhum, né? O nosso raciocínio, no meu, não tinha lógica. uhum. Era mais óbvio eu fazer lives sobre marketing, sobre vendas, sobre produção de conteúdo, mas não era isso. E Ana, as nossas histórias se juntaram, se uniram em determinado momento da nossa jornada como trabalhadoras, digamos, né? Mas tu já tem uma vida cristã, que é Tem. diferente da minha. Eu, na realidade, fui ateia, depois eu fui para o lado do xamanismo e depois, recém, eu comecei a a partir de uma crise pessoal, a entender que existia um chamado maior. Então, imagina que para de repente vocês escutam a Ana falar tão rápido, tão livremente de algumas terminologias, né? Que digo terminologias porque pode ser que para quem está por fora diz, nossa, que diferente, que estranho. Uhum. E eu me senti assim. Tanto que, lembra quando eu te pedi a primeira vez que você me falasse, me indica uma Bíblia para ler, porque por Aham. onde que eu começo, pelo amor de Nossa, eu Deus? lembro como se fosse ontem esse dia. Então, então, a gente começa a sentir um chamado, algo que é maior que a gente, e naturalmente Deus começa a nos trazer pessoas por perto que nos conduzam mais a Ele, eu diria, mais em Sim. direção a Ele, né? E eu estava procurando sair de um lugar, de uma workaholic, de uma mulher muito workaholic, de uma mulher que não sentia o que estava sentindo, ou seja, que de alguma forma estava muito conectada com o ambiente de trabalho, mas que ela não tinha uma vida de mulher, Uhum. uma vida que realmente tivesse sentido. E quando começou toda essa jornada de transformação, começou a vir só a palavra Deus, Deus. Uhum. E nas minhas meditações, em um momento de meditação, eu comecei a fazer esse movimento. E eu via que a Ana tinha esse costume de publicar, de repente, nos stories, a Bíblia, ela lendo, num momento de tranquilidade. E eu queria conquistar isso também. E muitas vezes, pessoas, hoje, líderes, principalmente mulheres, tá? Me dizem assim, mas como que tu tá fazendo isso hoje, Ana? Como tu integra isso tão rápido? Eu lhe falei, não foi rápido, Uhum. não foi rápido, mas sim teve uma decisão. Sim. Teve a decisão de querer, de uma vez por todas, encontrar o que faltava em mim, Tipo uma sede, né. como E na eu lembro sede. isso foi uma das coisas que me marcou, sabia, porque eu lembro quando eu te falei, eu não lembro como se fosse hoje que tu me pediu uma bíblia, assim: "Ana, que me indica uma bíblia que tu lê, que tu me indica", enfim. E eu lembro de eu comentar em casa com meu marido, assim, eu falei: "Olha, que especial, assim, ver alguém com sede", eu te via com sede, assim, então, de ler a palavra. Eu lembro a primeira vez que tu foi na igreja, estava em época de Isso. pandemia, né. Ah, época de A nossa pandemia. igreja tinha precisado eu acho que a gente precisou fechar por não, Sim, tinha por dado alguma co reforma. enfim, alguma reforma e a gente estava num outro local, né. Aham, E foi naquele culto de domingo à noite, isso. e foi Que me parecía tudo extrañísimo, raro, nada fazia sentido para mim, era é, muito era. é legal tu contar essa história, porque, assim, eu nunca vivi isso, né. Então, exatamente Eu por isso é que cresci na igreja, então eu trouxe isso de que tua realidade, e muitas pessoas dizem, nossa, para algumas pessoas veem vocês nas mídias, né? Que facilidade, como fala de Deus e, recebi um direcionamento, como assim, que veio em carta, uhum. Tu como foi? escutou uma voz, Escuto na e voz, não é uma paz do teu coração, tu sente, não tem como isso. explicar. Que isso é o que estávamos falando agora, É. né? Eu estava sentindo que faltava algo na minha vida. Uhum. E justamente nisso, bom, era na minha vida, mas eu veia isso como espiritualidade, Como hum, algo distante? como algo Uhum. distante, como Deus como Papai Noel, não Deus Sim. como algo que faz parte de mim. É engraçado, né, porque, assim, eu nunca senti isso, essa Sim, coisa do Deus distante, e eu tenho uma prima que inclusive a gente tem uma história em relação a se aproximar de Deus, porque foi apesar de eu ter crescido na igreja, foi por meio dela que eu consegui me aproximar mais de Deus, mas enfim, ela
veio de uma família católica, então cresceu na igreja, com questão de Bíblia, a missa, né, toda essa questão, só que ela sentia essa proximidade com Deus, ela Uhum, especialmente, né, uhum, ela sentia essa dificuldade de ter proximidade com Deus. E ela disse que ela lembra, assim, quando o processo dela de conversão, ela pensava assim: "Poxa, mas Deus, isso é uma coisa tão distante, ele tá preocupado comigo? Tem tanta gente, de repente, passando fome, passando por uhum, dificuldades hum, maiores do que as minhas, uhum. como que ele vai se preocupar comigo?". Eu acho que é isso que tu diz, assim, né, Sim. de ter essa visão do Deus distante, Exato, quando não. exatamente. E também ter uma visão de que, de fato, era algo que eu tinha que fazer em determinado momento, isolado de tudo o que tinha a ver com minha vida. E quando comecei a me dar conta que, de fato, ele fazia parte de minha vida, eu tive que abrir um espaço, e aí veio a decisão de entrar em intimidade com Deus. Tipo, o Uhum. que era entrar em intimidade? Era conhecer. Tipo, e a Ana fala isso em muitas lives que ela já fez. Ah, a Ana me conhece porque a gente já tomou vários cafés, porque já ela trabalhou comigo. Então, como eu entro em intimidade? E isso acontece muito, tu sabe, Ana, com mulheres que já foram workaholics, muito duronas, que estão querendo fazer uma transição de vida e estão querendo buscar algo que já o trabalho não lhes proporciona, que de repente o próprio relacionamento também não. Mas não porque esteja falido algum deles, ou o Sim. trabalho ou o relacionamento, senão porque existe algo dentro de nós, e a mulher eu acho que acorda primeiro, às vezes, para, Na maioria, na tá? maioria das Uhum. vezes, né? Acorda primeiro para isso, e aí vem, e eu começo a falar, mas tu tem algum momento no teu dia, né, que tu para e está só com você? E aí eu começo. E essa pergunta, Ana, você Nossa. sabe que a maioria das vezes me diz, não, na correria não tenho, mas nem 10 minutos. Então, hoje, o papo é justamente com relação a isso, a te levar para tu refletir e aprofundar em como que isto tem muito mais a ver com como você vive tua vida, né, Ana? Hum, sim. Como integra esse viver a fé. E muitas pessoas podem ter noção de que a fé é algo que é confiança, por exemplo. Uhum. E eu começo por ali. Ah, quanta confiança, quanto confia em que você realmente vai conquistar os teus sonhos. E eu venho, gente, do coaching, né? Que ele tem que visualizar, co-criar o que quer. Então eu tive que fazer uma disrupção. Imagine, com a fé tu crer sem ver. Exatamente. Tu não tem um Imagina, cenário impossível, tu fala assim: "Não, mas vai vai acontecer". acontecer, eu acredito. Então, eu tive que fazer Nossa. literalmente uma desconstrução de minha identidade. E aí é onde a gente entra nesta questão de como tu acha, Ana, Uhum, que podemos hoje integrar fé e trabalho na nossa vida? Como tu achas que, ou como tu fazes isso? uhum. Porque muitas pessoas estão com essa dúvida, né? Sim. Eu acho que a gente pode começar por um ponto, Ana, que a gente estava falando, acho que agora nos bastidores sobre isso, que e agora na nossa conversa também, não existe personagem. Então, Uhum, a Ana Fiore é a Ana Fiore, filha, ela é a Ana Fiore cliente, profissional. uhum, Tu é uma só em todos os isso, sentidos. E eu começo por aí. Então, hoje, como eu faço para integrar a fé com o trabalho, entendendo que eu sou uma só em tudo. isso. Eu não consigo, assim, virar uma chavezinha. Agora eu entrei no meu escritório, então agora eu sou Uhum, a profissional. uhum, Então, a minha vida com Deus fica da porta para fora. Não, não tem como. uhum, Então, eu começo entendendo isso, que eu sou uma só em todos os sentidos. Com moderação, como eu falei até em relação ao Instagram, eu cuido muito porque eu tenho muito temor por a gente levar a palavra de Deus, né. uhum, A exatamente. gente é um exemplo dele aqui, então, Sim. tem uma frase muito conhecida que diz assim, que a gente é a Bíblia que muitas pessoas não vão ler. Uhum, Então, como que a gente tem vivido a nossa vida? A gente é perfeito de jeito nenhum, a gente vai uhum, errar e erra muito. sim, Só que eu tenho muito temor nisso de entender que a minha vida, ela é um reflexo de Deus aqui, então perfeito. eu levo isso nesse sentido dentro do trabalho. E aí entra para vários pontos nesse sentido, né, entendendo que tu até colocou uma caixinha de perguntas essa semana, Aham. e aí eu respondi isso, assim, que a gente leva e integra nas nossas atitudes, na forma como a gente trata o nosso cliente, na forma como a gente trata com negócios, com Sim. vendas, como eu falei antes, colocando pessoas acima de lucros. Então, eu acho que integrando todos os nossos princípios e valores no nosso trabalho, a gente consegue expressar isso, Uhum. né, e integrar. E naturalmente, as coisas vão acontecendo.
Naturalmente, às vezes a pessoa ela percebe algo diferente, ela te pergunta, às vezes tu sente que tu tens uma abertura para algo, com algum atendimento, tu fala, né? Uhum. Que quando a gente fala de integrar fé e trabalho, dá a entender que tu precisa estar falando de Jesus para as pessoas o tempo todo. Exatamente, e não é E isso. não é. Tem uma Isso. frase que fala assim, ó, pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Então é a Uhum. nossa vida, sabe? Eu acho que Exatamente. então vai entrando nesse sentido de integrar. E teve até para contar um testemunho sobre isso, teve um dos atendimentos esse ano, hoje além de social media, né, então de fazer a gestão de redes sociais, eu também presto consultoria para outros profissionais social medias que querem se posicionar no mercado ou precisam trabalhar a questão de organização, processos internos, rotina, e eu estava com essa profissional atendendo ela. E a principal queixa dela era a rotina dela, toda bagunçada. Uhum, Ana, eu tô de manhã com meu filho organizando ele para ir para a escola e eu tô uhum, no WhatsApp respondendo o cliente, ela não tinha sim. organização. Enfim, aí eu fui com ela olhar a agenda dela, pedi pra ela todos os horários dela pra fazer um check-up assim de toda a semana Uhum, dela, e eu senti falta de uma coisa. Falei, fulana, como é que é qual momento da semana geralmente tu tira pra ficar só com teu filho ou pra ficar só tu e o teu marido, pra vocês terem um tempo de vocês? E ela falou, então, Ana, na verdade faz muito tempo que a gente não tem isso. uhum, Mas aí eu falei, é uma coisa muito pessoal, eu não vou entrar de claro. jeito nenhum. Eu deixei ela muito livre, eu só perguntei porque eu senti falta e ela falou que queria. Sim. E eu questionei. Ela, então, Ana, faz muito tempo que a gente não faz isso. Eu e meu marido, a gente tem mal conversado em casa. Aconteceu uma situação dele com o carro e eu fiquei sabendo 2 semanas depois, porque a gente não estava Uhum, conversando direito, enfim. Resumindo, aquilo ali serviu para que ela conseguisse ter tempo com o marido e uhum. ela me avisou assim, Ana, olha só, hoje à noite a gente já me Conquistei. organizei, já a gente, ó, o meu filho já foi para casa da minha mãe, enfim, eles começaram a se organizar e tinha um ponto. Ela queria voltar para a igreja. E ela que me abriu Ah, isso porque ela começou a abrir a questão do marido, aham. entende? Então, enfim, aí eu incentivei ela a voltar à igreja, a procurar algum lugar que ela gostasse. Ela queria muito que o marido dela fosse. Aconselhei ela nesse sentido também. Então, foi entrando coisas que não foi porque eu falei assim, eu vou perguntar como é que ela tá com a igreja. Não foi intencional, Claro, apareceu, sim. entende? E ela se abriu para isso, porque ela também, se ela não se abrisse, se ela desse uma resposta seca, eu já entendi que Exato, era o limite dela. exato. Respeito Respeito, absolutamente. Sim. Então, assim, foi uma questão de que integrou, entende? Então, eu oro muito assim, Ana, para que venham os clientes certos. Exatamente. Hoje, para mim, isso está mais claro. E tu trouxe um ponto assim, que eu sempre falo com os líderes. Não dá para você querer ter resultados diferentes no teu trabalho se tua vida pessoal está É, um caquinho. Se ele reflete você total, né? não. Então, primeiro, aí muitas pessoas me contratam e dizem assim: não, mas eu quero ter resultados financeiros. Legal. Mas o resultado financeiro vem da consequência de como você vive tua vida. E às vezes a maioria não tem noção de como quer viver essa vida. Uhum, Ou se uhum, desconectou tanto que como quero viver, como verdade. quero. E aí entra o primeiro, isso que falou a Ana, gestão de tempo. Uhum, Que hoje todo mundo está falando que vive na correria, que não tem tempo, mas será de fato? Ou será que a gente não abre o tempo para aquilo que é realmente importante para nós e para escutar o que de repente às vezes nem estamos escutando? Ontem estava falando com uma pessoa e justamente essa pessoa fez uma constelação, porque eu também faço constelações, e essa pessoa me disse assim, não, lo acontece que faz muito tempo que eu só venho querendo ter resultados no meu emprego, na minha empresa, porém eu deixei um sonho para trás. E essa pessoa não está tendo nem resultados financeiros, nem está andando na vida. meu Deus. Então, o que acontece naturalmente? Tudo trava. Uhum, Porque a pessoa está de costas para a própria vida, para o próprio fluir da vida. uhum, Deus tem tudo para, a gente sempre fala disso, né? Deus tem tudo para ali, para te oferecer e está tudo à disposição. Mas quem tem que tomar a é. decisão é a gente, né? Nossa, sabe que quando eu tava vindo pra cá, tava lembrando que a gente tava conversando antes nos bastidores de como foi a nossa última semana, assim, né? De Sim, tudo que tava sim, acontecendo. sim. Até esse podcast chegar aqui, gente, olha, Exato. foi peleja, aconteceu algumas Foi coisas. peleja. E eu tava vindo pra cá, assim, muito grata a Deus de eu, assim, tem acontecido alguns movimentos muito especiais no meu negócio, nesses últimos 2 meses, especialmente.
E eu converso, como eu falei, com essas profissionais, com as social medias, e às vezes elas falam assim: Meu Deus, Ana, a coisa não anda, não vai pra Uhum. frente. E não é só a gente colocar Deus à frente das coisas com o interesse do que ele vai dar. Sim. A gente tem que é uma linha muito perigosa, assim, né, sabe, de tu porque tá na moda agora tu fazer devocional, então eu também vou Uhum. fazer. Uhum. Tá na moda, enfim, sabe. Não é buscar Deus por aquilo que ele pode te dar, é por aquilo que ele é na tua vida. Exato. E aí, ontem de manhã eu estava fazendo devocional e eu estava lendo um trecho de Jeremias, que Deus estava falando para o povo: "Olha para o caminho que vocês estavam antes. Esse caminho, voltem para esse caminho, ele é o caminho do descanso da alma". Uhum. E essa questão da correria que tu falou, Uhum. né, eu acho que 2 coisas. Parece que virou meio que moda. Se tu Uhum. não fala que tá na correria, a tua empresa não tá bem, Não, não está o teu funcionando. financeiro tá lá embaixo, tu tá sem cliente. Você Eu não é um sei, fracassado praticamente. é a visão que eu tenho. Sim, sim, É sim. uma opinião é uma visão que eu tenho. Uhum. Só que a correria a custo de quê? Sabe, correndo Uhum. atrás de quê? E às vezes é essa questão da alma cansada. Total. E aí é onde desgasta e a pessoa precisa de um descanso pra alma. Uhum. Então, a gente busca a Deus não por aquilo que ele pode dar, Uhum. mas por aquilo que ele é, e naturalmente ele o abençoa. Não enfim, eu volto nesse ponto, não porque a gente pediu por isso, Sim. mas também porque a gente se movimentou, que se eu faço algo, né, como tu falou ali dessa pessoa, poxa, o negócio não tá indo pra frente, o financeiro não tá indo, os sonhos dela não tá acontecendo. Ó, naturalmente ela tá de costas e ela não tá fazendo nada pra que isso aconteça. Exato. E aí no caminho pra cá, pra fechar essa linha de raciocínio, eu lembrei da história do Mar Vermelho. Uhum. Na Bíblia, o Mar Vermelho só se abriu, que era uma coisa extremamente impossível, porque eles precisavam entrar na Terra Prometida e era o único caminho. Não tinha como, eles precisavam atravessar o mar. E o mar se abriu. Uhum. É muito surreal pensar nisso, né? Muito. Meu Deus. Não dá para pensar Não, não, com a mente não, humana não dá, não dá, não dá. não dá. E aí, enfim, uma coisa que Deus falou comigo agora no caminho, vindo pra cá, foi: o Mar Vermelho só abriu porque o povo chegou perto. Uhum. Que o povo pisou na água, eles estavam ali perto. Perfeito. Então, às vezes, tem coisas que não acontecem na nossa vida, na minha, na tua vida que tá assistindo a gente, não é porque Deus não te abençoa, não é porque Deus te esqueceu de ti, não é porque parece que ele não se importa contigo, não é. Talvez tá faltando movimento teu, Uhum. alguma coisa. O que é esse movimento? Eu não sei, Sim. mas tá faltando tu colocar o pé na água pro mar se abrir. E tu colocou agora o ponto que eu ia a trazer com relação ao descanso, né, Ana? Quanto a gente falou de descanso, nós duas? E justamente às vezes a gente está falando de movimento, mas e se o movimento seja descansar? Ai, aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. Aí o workaholic Aí o grita. workaholic grita, pelo amor de Deus, como que eu vou descansar se eu tenho que Como? trabalhar, tenho que ter resultados? E essa workaholic gritava em mim. E até pouco tempo, agora não abro mão de alguns descansos. Eu acho que você também Ah, não, eu né, também. Ana? Não, se abre mão, a gente pira. Exato. Então, como às vezes a gente diz assim, como eu trago, por exemplo, como integro a fé no trabalho, no ambiente corporativo? Uhum. Tantos ambientes corporativos que têm lugares de descanso e que estão só juntando poeira. Meu Deus. Quantos? Se você tem um ambiente de descanso, é para ficar bonito ali? Ou é para realmente fazer uso disso? E eu vou compartilhar algo que acontece naturalmente comigo. Quando tem momentos muito de peleja, como falou a Ana, o que que diz Deus? Deus trabalhou 6 dias. 6 dias, descansou, descanso sétimo, né? Então, no sétimo dia, ele descansa às vezes em águas turbulentas. Quando eu li isso, Uhum. descansar nas águas turbulentas. Então, olha aí você precisa ter fé ao máximo. Porque a Justo, gente vai contra a maré do que o corporativo, do que o mundo dos negócios prega, né? Quanto exatamente. mais E esse é um ponto, Ana, que eu acho que pra gente que empreende é onde mais pega o nosso É onde calcanhar. mais pega. Porque quando a gente empreende, quanto mais eu faço. No CLT não existe isso. Tu trabalha, 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 teu Uhum. salário vai ser o mesmo. Uma Sim, vez tu vai ganhar um reconhecimento, uma promoção, sim, daqui a algum tempo, e tu nem sabe se tu vai receber. sim. No empreendendo, não. Não, No corporativo, não. Quanto mais tu atende cliente, mais tu recebe, naturalmente. E com aí, como que certeza. descansa? Como que Exato. fecha a agenda num dia à tarde Mas pra estar aqui num podcast, por exemplo, imagina, tomando um café às servindo? 3 da tarde É, para com uma amiga sobre fé.
não dá. E justamente no momento de descanso que Deus fala mais forte comigo. Meu Deus. E então, hoje, trazer para o ambiente corporativo o descanso de forma real, Uhum. eu acredito que já seria uma forma de começar a integrar essa fé e ao trabalho, Verdade. porque você descansa num momento turbulento. Ah, mas qual é a nossa tendência? Que não temos que fazer mais. Assim eu pensava. Uhum. Quanto mais turbulento estava, mais eu tinha que entrar em guerra, porque eu era uma guerreira, era uma heroína que sempre tinha que estar em ação. E se o propósito de Deus seja que você realmente descanse nos braços dele, que Meu ele faça Deus. essa parte, para que ele realmente cuide de você, para que ele realmente te dê o direcionamento. E isso eu tive que aprender. Ana. E como é que foi, assim, o resultado disso? Os frutos? Porque veio, né? Com certeza veio. Vieram muitos frutos e eu diria que me trouxe mais paz para a minha vida. A primeira coisa que você sente é É paz, paz. né? Paz. E uma paz que você diz, mas pode estar um caos. Acho que é esse Nossa, descanso da alma que a Bíblia fala, né? Que tu exato. trouxe ali. Que a paz não é a ausência. A paz, até a Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento, né? Aham, Então não é ausência de guerra, como tu falou, né? exato. E eu quero trazer uma coisa aqui, que não é descanso de você ficar só com os pezinhos para cima, que a gente também tem que aprender a Sim. não fazer nada. Porque eu tive que aprender a não fazer nada, ter meu momento com Deus, para depois entender que era descanso de fato, Hum, né? Mas descansar tem muito mais a ver com fé, com realmente você já acreditar que está Confiar, feito, né? Confiar, né? né? É Confiar. fazer a tua parte, né? E isso hoje eu vejo que é extremadamente desafiante para mulheres, porque eu trabalho com muita mulher empresária. Para o homem, ele tem uma caixinha do nada, né? O Tem. homem. Aham. Então, tipo, ele é mais fácil. Mas a gente A aí. gente sai do serviço, aí tu vai pra casa e tu pensa, tem que Aham, lavar a roupa, tem que fazer isso. aham, A aham. nossa caixinha do nada, ela vive atolada Vive de atolada coisas. de coisa para fazer. E Ana, como tu acha que você trabalha com algumas empreendedoras Sim. e dentro dessas, e eu me lembro muito desse momento de empreendedoras e você trabalha com muito social media, né? Uhum. Né que, tá, não estou tendo resultados e no meu empreendimento e eu quero ir em direção onde a massa diz que eu tenho que ir. Uhum. Todas as social media fazem X e PTO. Sim. E eu tenho que, então, fazer o mesmo. Vai lançar um curso, vai fazer não sei o que, lançar um Aham. produto, aí acha que o problema é o serviço, né? Exato. E como eu faço para ouvir realmente o que Deus quer de mim? Eu acho que foi o que tu falou, o silêncio. Eh, a gente como mulher, a gente é bem faladeira. Vamos falar Uhum. bem na língua do manezinho, a gente é Hum. bem faladeira, a gente gosta de conversar. Tanto que eu e a Ana aqui fazer um podcast, se fosse 1h30, 2, a gente ia ficar É, conversando aqui. exatamente. Aham. E eu acredito, Ana, que foi uma das coisas, assim, que eu precisei silenciar também, aprender a escutar, sabe. Acho que a gente busca muito resposta. E eu já senti isso, assim, de profissionais me procurando e eu super respeito elas, porque muitas não têm consciência disso, né. Mas eu vejo que muita gente procura muita resposta. "Mas como que eu faço isso? E como que eu faço isso aqui não tá dando certo, o que que eu tenho que fazer?". Então, nesse anseio de procurar muita resposta, começa a consumir conteúdo a rodo no Instagram, que eu sei que isso Certo, acontece. certo. Começa a seguir um monte de pessoas, e não é que isso seja errado, mas tem que cuidar, porque às vezes tu tá com tanta informação e tu não consegue se escutar. E Sim, muito menos ter um tempo para escutar a Deus. certo. Então, ter esse tempo para silenciar, no silêncio, no sentido assim, vou orar, Uhum, eu vou falar com Deus, eu vou ter paciência para esperar, porque a resposta de Deus não é assim. uhum, Ele tem o tempo dele de uhum, responder. Ter essa paciência realmente de receber a resposta, mas não ficar parada. uhum. Boa. Então analisa, se o teu negócio não tá dando certo, ai Ana, eu sou uma empreendedora, eu sou autônoma, eu sou social media, eu sou empresária, todo mundo corporativo, e parece que as coisas não estão acontecendo. O cliente não fecha, pede orçamento e some, marca reunião e não aparece, o faturamento só decai, o que que eu faço? Primeiro, olha o que que tu tá fazendo. Uhum, Porque às vezes também é uma questão natural. A gente tem que cuidar, né, Ana, para não espiritualizar o que é natural e naturalizar o uhum, que é espiritual. uhum, uhum. É uma frase essa fantástica. Você já falou ela em várias lives, né? Já. A gente tem que tomar esse cuidado. Porque, ah, não, eu vou orar então para Deus me dar a resposta. Às vezes a resposta está no teu negócio, tu precisa olhar para entender o que está acontecendo. Perfeito. Então, às vezes é uma estratégia de marketing, às vezes é uma estratégia de venda,
Às vezes é uma estratégia que nem existe de gestão, tu não tem uma gestão do teu negócio. Muita gente acha que ter um negócio é abrir um Instagram. Não é. Tem que ter uma empresa, tem que ter uma organização por trás. Então, respondendo a tua pergunta, é esses dois caminhos, assim, silencia para ouvir o que Deus tem para te dizer sobre isso, porque às vezes tem algum direcionamento ali, claro, né? Mas assume a tua responsabilidade daquilo que é a tua parte fazer. Sim. Vai fazer movimento diferente, sai do Instagram, ou melhor, fica no Instagram, faz os movimentos ali, vai pro evento, faz coisa diferente, faz movimento diferente. Sim. É é um é uma linha muito tênue, assim, Muito tênue. porque daí você não pode ir pra esse lugar do workaholic, né. "Ah, então vou fazer demais, porque daí vai dar certo". Exatamente. E isso é uma mudança que ao longo do tempo eu tive que mudar minha identidade, né, Ana? Uhum. Porque minha identidade falava que eu tinha que ser uma treinadora que ganhasse X, que Nossa. fizesse tantas mídias sociais para mostrar que eu tinha ganhado tanto, que eu tinha que fazer, que eu tinha que andar com determinadas pessoas, que tinha que fazer tais cursos. E eu comecei, bom, eu na realidade sempre fui meio assim, né? Fui meio que na contracorrenteza em muitas coisas na minha vida, E a gente então paga um preço por isso também. paga um preço bem alto. Às vezes, porque você, por exemplo, dentro até das constelações, tu pode ser excluído. Uhum. Pode ser excluído do teu sistema familiar, pode ser excluído de teu ambiente de trabalho, porque as pessoas estão dizendo, mas ela virou uma pregadora Uhum. do nada, assim, de um dia para o outro. E justamente nisso, indo já para encaminhar-nos para a parte final, a questão de el outro dia tive uma reunião com o líder e ele tinha que tomar uma decisão, se seguir ou não seguir em um lugar. E aí ele me comentava de como estava essa diretoria desse espaço, desse lugar. E ele me comentava que tinha muitas irregularidades. E então ele me falava dessas irregularidades, mas ele queria passar pano quente nessas irregularidades. Nossa. E ele é cristão. Aí fica co faz como, né? Faz como? E aí eu comecei a falar para ele, tá, mas tudo bem, tu tem coisas que são concretas, que são objetivas. Eu falava para ele, até que ponto você negocia com teus É valores? verdade. Até que ponto você negocia com tuas crenças? E existem momentos em que sim, você paga um custo por negociar com Negociar. elas. Eu estou hoje vivendo algo nesse sentido. Mas eu estou vivendo algo que tem algum propósito maior. E eu quero viver isso. E eu sou adulta hoje. E isso é outra coisa, gente. Deus é nosso pai, mas seguimos sendo adultos, né, Ana? Não somos crianças que queremos o aval ou a aprovação das pessoas. Então, a questão ética muitas vezes entra Meu dentro Deus. do ambiente Eu corporativo. acho que é um que mais foi um dos que eu mais senti, assim, eu acho que a grande maioria das pessoas é o que sente, assim, não sei como é que foi pra ti isso, Uhum, mas pra mim o ético, o não fazer o que tá todo mundo fazendo, uhum, uma das coisas que mais me chamou a atenção no marketing, tu acabou de citar aqui que tu tinha essa visão de que, eu tinha que andar com a roupa X, eu tinha que uhum, faturar Y. Eu uhum. até vi um post de uma pessoa esses dias, de ela falando assim, como foi que banalizaram certas coisas? Sim. Ganhar R$ 10.000 já não é tão bom assim, Uhum, uhum, ter um carro X, sei lá, de um ano anterior já não é mais tão bom sim. assim. E se tu olha, por exemplo, para a história dos nossos pais, se a gente for usar esse exemplo dos R$ 10.000, quem dos nossos pais teve isso de salário? Uhum, uhum, uhum. Né? Os nossos pais, de repente, quando que foram comprar um carro bom? Andaram de Quanto avião? quanto tempo demorou para eles Quanto fazer? tempo demorou isso? Então, essa questão do quanto hoje as redes sociais, elas. Eu não sei quem que foi que começou isso, mas alguém começou. Alguém começou. Alguém que foi? Vamos buscar ele, Cadê pelo essa. amor de Deus, onde está? Vou orar por esse abençoado. Mas que se implantou essa cultura de que pro teu negócio tá bem, tu tem que mostrar que tu tá com um carro legal, faturando X, comendo no lugar Y. Aham. eh, eu acho que é muito mostrar, Muito mostrar, assim, muita ostentação, né? ostentação. Uhum. E aí a gente já sai desse lugar. Eu acho que, não sei se é nesse livro, inclusive já fica a dica para quem É, quiser ler, Como Integrar Fé e Trabalho. Eu acho que é nesse livro que ele fala sobre isso, ou em algum fala o outro. nome dele, Tom Como Integrar Fé e Trabalho. Timothy Keller. Eu acho presente de aniversário para mim. esse é teu. Eu acho que é nesse que ele fala que a gente tá aqui não para impressionar, a gente tá aqui para abençoar. Isso me pegou tanto, Uhum.
Que daí essa Sim, a ostentação vem pra impressionar. Eu vou exatamente. mostrar. E tudo vai da intenção do nosso coração. E aí gera comparação, E né? Que gera é o que está e completamente aí minado todo o tempo as redes sociais. e aí a gente pega e é o que eu comecei a falar sobre que tu estava falando sobre ética, né. Uhum, Então se a gente vai pra esse lugar, pronto, aí tu já não tá mais fazendo teu papel de cristão. Tu tá querendo impressionar, tu tá querendo parecer talvez quem tu não é pra impressionar alguém, pra ganhar alguém, pra conseguir de repente algum lugar. Então tu já coloca a confiança nesses bens materiais. uhum. É errado ter essas coisas, Ana? De jeito nenhum. Não, De não, forma alguma. A gente não. tá aqui nessa terra sim pra viver uma vida bem, boa. Sim. Não foi para isso que Jesus foi pra cruz no nosso Uhum, lugar. uhum. Mas a gente pode viver isso. Mas quando a gente olha para nossa vida assim de integrar a nossa fé com o nosso trabalho, é tomar cuidado assim para não nadar no que tá todo mundo fazendo Sim, e ir contra a maré. E eu senti muito isso assim de fazer coisas diferentes. Ah, porque o pessoal do marketing faz tal coisa, não faz sentido para mim, eu não vou fazer. Eu vou pagar um preço por isso, com mas não vou certeza. fazer. Ana, tu me perguntou se como foi para mim essa questão. Como eu venho trabalhando faz muito tempo sobre o conceito de autoliderança e de autogestão, eu ressignifiquei isso por liderança, por tomar governo de tua própria vida. E aí, quando você toma governo da tua própria vida, você tem que, sim, saber quais são teus valores, o que é importante para você. E eu, por ser uma buscadora, de fato, o buscador sempre está meio que nadando contra a correnteza. Então, como você está nadando contra a correnteza, você é excluído. Então, eu tive que me fortalecer muito na minha confiança, nas minhas convicções, para não me sentir que se alguém não gostasse de mim, que horror. Uhum. Se falassem, ah, ela virou uma hippie do nada, assim, porque agora você está espiritualizado. E principalmente nesta nova etapa da minha vida, né, que eu decidi não dar tanta atenção para o trabalho. E o que aconteceu com a Ana? A O que subida dos sumiu stories. os stories? Tipo, ela tá vivendo muito mais sua vida pessoal, mas não publica nada. O que que tá acontecendo? Essa é outra coisa também que é uma Essa, pressão, né? exato. Então, eu senti uma exclusão novamente. Olha só. E quando você trabalha a tua liderança, eu pelo menos trabalho com os líderes nesse sentido de trabalhar a tua governança sobre essas emoções também. Porque vai mexer com o teu emocional, vai mexer com o teu emocional com relação às outras pessoas, mas com relação aos teus próprios resultados. Com essa imagem que eu transmiti lá nas redes sociais, que era uma coisa e agora é outra. Nossa, a Ana vivia pra lá e pra cá no escritório, trabalhando e atendendo. E agora ela posta história fazendo um bolinho. Tá aqui num podcast, vai pra Exato. casa depois tomar um cafezinho. Então, Exato, disse que assim. fecha o expediente às 6 e está tudo certo. Aham. E tudo isso, de alguma forma, realmente me confrontou. Me confrontou, não vou te dizer que não. E aqui é o que a gente quer trazer também, gente, é que tudo o que a gente está falando faz parte de um processo, né, Ana? É, é um Porque a Ana, processo. mesmo que sendo cristã, e vocês escutam falar ela com uma. Vocês se dão conta que a liberdade de fala dela de Deus é diferente, é diferente. Então, por quê? Porque cada uma tem um processo, mas quem ia dizer que eu 2 anos atrás eu ia estar falando disto neste podcast? Eu nem imaginava. Uhum. Então, de fato, Deus redime tempo, né? Tipo, Muito. muito. Aham, Eu aham. vivi em 3 anos a remissão de tempo em muitas coisas. Muitas coisas. Tanto que às vezes eu fico meio assim, sabe, barata tonta, para Eu onde? ia te perguntar, só faz 2 anos do processo todo? 3 anos e meio. Tá. Nem parece. Então, Do tanto de. de tanta Tanta coisa que aconteceu, né? tanta coisa que aconteceu. E uma coisa importante também, assim, que a gente quer, que eu quero ir finalizando para isso, é o quanto a nossa fé também respinga ou impacta Uhum. nos outros. Porque, por exemplo, a minha família foi um embaque para eles. Porque Uhum. como uruguaia, para quem não sabe, a minha criação foi somos todos ateus, então não temos uma religião. E de repente a Ana começou a ter um mover do Espírito Santo na vida dela. E como foi isso, tipo? E então, inicialmente, a primeira rejeição é da família. Foi da família. Então, a rejeição. Então, quando tu passa pela rejeição da família, eu acho que tu tá pronto para qualquer coisa. Porque a família é ela que mais te toca lá no profundo, você reage muito mais a isso, né? Então, eu de fato fiz esse movimento e tudo isso tem
uma intencionalidade, algo real que acontece por trás, Uhum. que não é só a foto do stories lendo a Bíblia. Tipo, que existe algo real, um movimento real. E eu até agora, Ana, me veio muita vontade de quem está escutando este podcast, provavelmente algo dele está tocando o coração. Então, como podemos começar Uhum. para fazer isso? Porque uma coisa é quando a gente já vem caminhando, tá? Mas aí eu escutava outros podcasts, escutava minha professora falando, falava, mas por onde eu começo? Pelo amor de Deus. E por Porque onde tu começou? eu comecei parando. Acho que esse é um caminho, né? É, Não, eu digo um exato. caminho pra eu te perguntar, porque tu começou, né? Tu Parando, teve só esse momento parando. de transição, né? Parando, sabe? Tipo, e parando e tendo, parando e lendo a Bíblia sem entender nada. Lendo a É, Bíblia sem entender nada. Mas é que quem tinha que sair do lugar de rei e de rainha? Minha mente, minha alma, para nossa, dar lugar para o espírito. meu Deus. Então, tipo, eu tive que começar a driblar, digamos. Então, eu sabia, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia falar português. Não, não digam que eu não sei falar português ainda, porque eu vou ficar muito chateada. Mas, de Né? fato, Tá eu não quase sabia falar nada. nação brasileira, né? E eu lia um livro de Steiner, que é, esse é outro capítulo de uma pedagogia, e eu não entendia muita coisa que eu lia, mas fazia sentido. Hum, Não entendia, mas fazia sentido. E eu sempre segui essa voz. Não entendo, mas faz sentido. Não entendo, mas faz sentido. E aos pouquinhos foi gradativamente se tornando um momento em que eu queria, não pela minha mente, né, pela minha alma, uhum. era algo que me chamava. Nossa, eu senti algo. E a gente é muito assim, né? Muito imediatista. Ai, já senti um prazer, senti um, né? Um fuxilico assim, e eu quero mais viver disso. Ou começa a ler, eu acho que é até legal falar isso, ou Aham, começa a ler e acha que eu ouvi Deus falar comigo já. exato, exato, Mas eu li, não vi nada, eu li, não entendi nada, como a Ana disse, né? exato. Eu li e eu comecei a orar e nada tá mudando, Uhum. né? Então, acho que essa questão do imediatismo é importante É isso, e pontuar. porque durante quase que 40 anos eu tinha dado só voz à minha mente e à minha Imagina. alma. Meu espírito, sim, de alguma forma, sim, mas quando tem muito protagonismo, algumas, né, algumas dimensões de nosso ser muito forte, o espírito ele está só esperando É. que a gente diga, eu quero, eu quero que você fale. Uhum. Mas a gente tem que dar espaço para isso acontecer, né? É. E o dar espaço é o que tu falou de parar, né? E uma outra sugestão que eu posso dar também pra quem quer começar assim, Ana, como que eu faço? Anas, Aham, nossa, em alas. dose dupla hoje. Como que eu faço pra. Eu não vou nem dizer integrar fé e trabalho agora, porque isso, como a gente falou no início, vai ser uma consequência. É a tua Uhum, vida. A tua vida, ela vai ser reflexo disso, né? uhum, Mas como tu faz pra, de repente, começar a se aproximar de Deus, começar o que é, ou tu já é, Ana, eu já tenho vida com Deus, mas eu sinto falta de intimidade. Parece que uhum. a minha oração não passa do teto. Parece que fica dentro do meu quarto, parece que nada acontece. Eu diria pra te dar uma olhada no que tu tá consumindo. Boa. Dá uma olhada, o que tu tá assistindo? Que música que tu tá escutando? Quem que tu tá seguindo nas redes sociais? Hum, Porque tudo isso vai influenciar o subconsciente, vai, a nossa mente. A gente vai começar. Tem coisa que quanto mais. Tem coisa não, né? Tudo. Quanto mais a gente escuta, mais aquilo ali se torna real. total. Então, eu diria pra começar, ao invés de começar a querer fazer Hum, algo, começa de repente tirando. sim, E aos poucos substitui. Então, é um ótimo caminho para tu começar a realmente desenvolver esse relacionamento com Deus. E eu sempre dou esse exemplo, né? É uma amizade. Eu e sim. a Ana, quando a gente se conheceu, a gente não tinha intimidade nenhuma. Não, eu nem sabia que tu era cristã, você não sabia que era. Não, nada. E a gente criou proximidade à medida que a gente foi convivendo, Sim, né? Então, esse é um bom começo, assim, tu começar a revisar no que tu tá consumindo, no que tua vida tá, de repente, baseada, quem que tu tá escutando,
para que eu até escutei uma frase, eu adoro as frases, eu sou cheia das frases, né. Quem tem os teus ouvidos tem o teu coração. Uhum, Então, cuidar com o que entra, assim, cuidar com o que tu vê, cuidar com o que tu escuta, porque isso vai alimentar ou não, né, a tua fé. E começar por isso e realmente, assim, tu falou uma coisa que eu acredito demais e que é, é norte, assim, pra minha vida, ser intencional. uhum, Ana, não sei, tô lendo a Bíblia e não entendo nada do que tá sendo falado, mas eu vou ler. exato. Às vezes a gente tem que comer coisa que a gente não gosta porque faz bem pra Uhum, saúde, um hum, remédio que não é gostoso que tem que tomar porque faz bem, uhum, né? Então, o ler a Bíblia, mesmo que tu ainda não entenda, faz uma oração antes. perfeito. E tu falou uma coisa agora que tu me fez lembrar para ir finalizando, que eu não entendia e eu ficava muito pé da vida porque eu não entendia. Que queria estar no controle, Porque ele né? está no controle. Então, de fato, não entendia, ficava pé da vida com Deus, porque ele era muito ruim. No Antigo Testamento, ele parece ser muito ruim. Ai, deixa eu te falar uma coisa então. Ah, Quem quer começar a ler a Bíblia, começa pelo Novo Testamento. Eu não te dei essa sugestão na época. não, Ah, não. meu Deus, Não, faltou mas, isso. mas a 365 começa para ali. E aí Ah, é eu verdade. ficava muito mal, 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 mal. Então, além dessa dica que a Ana deu, leia ou esteja preparado para viver confronto. Ah, com certeza. Esteja preparado para viver confronto. Sozinho, esteja preparado? Não. Procura ajuda. Procura pessoas que podem te dizer como elas fizeram, o que elas fizeram para transitar nessa situação. Eu queria viver casamento e eu só me rodeava com mulheres solteiras que estavam vivendo a vida de uma forma bem aleatória, assim, como eu já vivi, naturalmente, aos Uhum, poucos. Deus foi ministrando no meu coração, foram chegando pessoas e porque eu não tinha referências. Então, quando às é, vezes a gente não tem referências, a gente precisa também começar a estar atento, que é o que que é o que eu realmente quero ver. E casamento, viver hoje também dentro de nossa realidade como mulheres, às vezes também é algo nada a ver, não sigue solteira, sigue fazendo o teu caminho. uhum, Então, eu também vivi, nesse sentido, muita confrontação. Se você precisa de ajuda, eu acho que a gente com certeza. pode se a você chamar a gente. Ana, quero te agradecer muito e queria saber se tu gostaria de deixar alguma mensagem para a gente hoje. Eu que agradeço por estar aqui. Já passou uma hora, foi Já. rápido. Se tivesse mais uma hora pra gente conversar, conversaria tranquilamente. Aham. Mas eu quero deixar essa mensagem que eu li ontem e que fala sobre o descanso da alma. O meu e o teu coração, ele tem um anseio que só é preenchido por Deus. Então, trabalho nenhum preenche, faturamento da tua empresa não vai te satisfazer, tu vai chegar no teu faturamento que tu queria e vai, de repente, vai desejar um próximo passo, aquilo ali não vai te satisfazer. E o único que pode preencher o teu coração, pode te dar realmente uma vida satisfeita e feliz e realmente a alma descansada é Deus. Então, não adia mais procurar Ele, não adia mais entrar nesse lugar de desconforto que a Ana falou, de confronto, porque o caminho ele pode até ser estreito agora no início, pode até Uhum, ser difícil uhum, tu andar realmente contra o que muita gente falou, até mesmo que tu vivia, mas tenha certeza que o fruto disso, né, o lugar final, o caminho final é de muita recompensa e tu vai provar, assim, de uma paz e de uma alegria, de uma satisfação de vida que não tem igual. Assim como Paulo fala na palavra, né, que ele diz que, mesmo em qualquer situação, ele estava bem, resumindo, né, ele estava bem porque ele tinha Deus. Mesmo uhum, na fome, ou na pobreza, ou na uhum, riqueza, na fome ou na abundância, ele era mais do que vencedor, porque ele estava em Deus. uhum. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para quem está assistindo a gente. A tua alma, ela precisa de Deus. Então, vamos a ir encerrando e eu quero também lembrar a vocês que a partir de agora, então, vão vir alguns empreendedores que vão a começar a conversar como eles trazem a Deus para dentro de seus negócios de forma mais concreta. Quantas pessoas podem viver testemunhos, né? A gente É. nem falou de testemunho Não. muito, né? A gente nem entra em testemunho, porque aí a coisa iria 5 horas. Mas, de fato, é importante que a gente traga isso e que se você se sente convidado a seguir com a gente, então
Sinta-se super à vontade. Vai ser super bom ter você por aqui, Ana. Obrigada de Obrigada novo, foi um também. prazer. Foi Foi lindo. ótimo. Obrigada por me permitir startar isto e realmente aprender, seguir aprendendo com você. Obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho certeza, Ana, que vai ser assim um canal literalmente de muitas palavras, muitos direcionamentos e bênçãos, enfim, para muitas pessoas que precisam daquilo que do teu testemunho, né? Da tua história de vida e de quem vai sentar aqui nessa mesa. Tá bom. Obrigada, Ana. Um beijo. Obrigada também.